Olá, eu me chamo Amanda, sou da turma EMA22 e juntamente com meus colegas Caio, Iane, Davi, Lavene e Ticiane, iremos apresentar sobre o tema barragens. Eu vou estar fazendo a introdução do assunto. Então, as barragens são estruturas que influenciam tanto a área em que estão quanto as suas proximidades rurais e urbanas. Isso significa que elas afetam o ecossistema em que estão, bem como a bacia hidrográfica local. Elas são consideradas barreiras artificiais para que grandes quantidades de água sejam retidas, formando reservatórios. É possível datar a sua utilização desde o início da civilização, sendo fundamental para que as sociedades humanas se desenvolvessem. No início, as barragens tinham como objetivo combater a falta de água nos períodos mais secos. Depois, com a Revolução Industrial, a necessidade delas aumentou, em razão do crescimento da demanda de água e de energia. Com isso, as técnicas para projetar e construir as barragens foram aprimoradas. Essas construções são estruturas físicas que conseguem represar determinado curso d'água. Podem ser utilizadas para o acúmulo hídrico, para a geração de energia, como é o caso das hidrelétricas, e para depositar rejeitos e resíduos. Para cada utilização, há fiscalização específica. Quem define as regras operacionais para que as barragens de acumulação de água para abastecimento e controle de cheias sejam operadas é a Agência Nacional de Águas. Ela acompanha o nível de água, as vazões dos afluentes, que é o volume de água que entra no reservatório todos os dias, e de defluentes, que é o volume de água que sai. Essas estruturas estão ligadas ao uso da água, energia e até mesmo à agricultura. A seguir, veremos alguns tipos de uso de barragens. Bom, como nós estamos falando de barragens, nós não poderíamos deixar de falar de outorga. A outorga ela é um dos 6 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, dada na Lei 9.433 de 1997, sendo ela no âmbito federal. A outorga ela é uma exigência do poder público e ela trata-se de uma autorização para a utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Para todos aqueles que pretendam fazer o múltiplo uso de águas para as demais diversas finalidades. E com isso, nós temos a outorga de barramento. A outorga de uso de água ela é importante porque ela estabelece o valor de vazão, seja metros cúbicos por dia, por hora, e também ela diz o período de bombeamento da barragem. Exemplo, tal barragem ela não pode ultrapassar 10 horas por dia. E além disso também, ela tem a função de dizer qual a finalidade do uso de água. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o armazenamento de água durante períodos chuvosos. Nós temos a ajuda de barragens e elas são importantes para que o controle de cheias durante os períodos chuvosos aconteça nas várias regiões do país. Há diversas barragens que são mantidas com essa finalidade, como o sistema de controle de cheias que existe lá na região metropolitana de Recife. Geralmente nesses locais, os reservatórios normalmente ficam vazios ou com baixos níveis de água, e com isso as ondas de cheias são amortecidas pelo volume de espera, e assim as barragens normalmente retornam um investimento efetuado na primeira grande cheia que é controlada. Em relação às barragens, nós temos também a ajuda delas no controle de abastecimento durante a estiagem. Bom, elas são muito importantes nesse período, pois temos diversas regiões em que as estiagens são prolongadas e extensas. Então, elas são necessariamente para que os recursos hídricos sejam disponibilizados mesmo nesses momentos. Então, guardando a água no reservatório formado pela barragem. Agora sobre a preservação da vazão. É a partir das barragens que as hidrelétricas elas conseguem regular a vazão para ter o desnível necessário para a garantia da geração de energia elétrica. Nesse caso, lagos são criados e a profundidade deles é aumentada. A velocidade de escoamento da água tem reduções que crescem quando o reservatório ele é maior. Além disso, o regime de vazão ele deve ser mantido para a garantia da preservação dos ecossistemas, garantia na geração de energia e uma porcentagem, uma quantidade de água que deve ser sempre encaminhada durante a vazão para os mananciais e rios.
As barragens, nesse contexto, elas oferecem diversos benefícios, porque elas são uma garantia, né, de abastecimento de água, de geração de energia elétrica e, nesse caso, elas oferecem variados benefícios, né, se mostram totalmente necessárias tanto para a população quanto principalmente para as indústrias. Dentre as alternativas, né, de atividades que podem ser proporcionadas por essas estruturas, por essas construções, nós temos o lazer, a navegação, o turismo, dentre outros. E dentre os outros que a gente pode estar citando como exemplo de alternativa, né, de atividade pela criação das barragens, é a irrigação. Ao se planejar a irrigação, ela deve ser estruturada baseada em períodos de pouca chuva para que exista a garantia da safra. E nesse contexto a gente observa que hoje em dia é muito difícil uma plantação que não utilize da irrigação. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o abastecimento, né? E para que a água ela chegue às grandes cidades e indústrias, é necessário contar com os reservatórios. E eles são fundamentais para que grandes metrópoles, como por exemplo São Paulo, Salvador, BH, Rio de Janeiro, eles são importantes para que essas grandes metrópoles elas possam garantir o abastecimento da água em todas as partes da cidade e todas as épocas do ano, né? E além do abastecimento, nós temos a geração de energia, que desde o início, a produção de eletricidade no país, ela se iniciou lá no século XX, e os reservatórios eles foram utilizados para que a energia ela fosse garantida mesmo nos períodos de estiagem. E depois dos anos 50 e 60, a implementação de hidrelétricas, na verdade, ela foi mais reforçada a fim de garantir o desenvolvimento do país. E nessa época, a hidrelétrica de Furnas, ela é um dos exemplos, né? Tornou-se uma das principais fontes de energia elétrica do país, junto à usina de Itaipu. E além do abastecimento e da geração de energia, nós temos a navegação e recreação, né? E em vários países desenvolvidos na América do Norte e na Europa, como por exemplo, né, a navegação ela é considerada como um fator importante para a economia. Tanto os reservatórios, que são formados por barragens, quanto as hidrelétricas, elas podem ser usadas para a navegação nos trechos inferiores e médios. E muitas vezes esses locais também são utilizados para o lazer da população.